Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Nessa quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022, eu queria aqui compartilhar uma palavra com os meus irmãos nessa manhã. E uma das coisas que eu tenho observado é a maneira como o diabo ele tem tentando atacar os servos de Deus, as servas de Deus, como ele tem feito, como que ele tem montado estratégias para adentrar na vida de uma pessoa. E uma das coisas que ele utiliza é quando abrimos a porta, né, do nosso corpo, do nosso ser, e ele usa de estratégias. Então, eu queria nessa manhã compartilhar essa palavra com você, meu irmão, com você, minha irmã. E uma das coisas que eu tenho observado são as estratégias dele. E a Bíblia já nos deixa esse alerta, né? Lá em Efésios, capítulo de número 10, vai nos falar que nós devemos se revestirmos de toda a armadura de Deus, para que vai ficar todo brindado, para que não venhamos dar lugar, né? Para que ele não venha encontrar lugar em nossas vidas. Amém, irmãos? E eu queria deixar uma palavra que se encontra no Evangelho, escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 24. Lucas 11, versículo 24, que diz assim a palavra de Deus. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, né? Ou lugares sem dar fruto, né? Procurando repouso e não achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltando, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então o Evangelho, escreveu São Lucas, ele vai estar nos relatando, Lucas capítulo 11, versículo 24, a estratégia de Satanás. Então, nós temos aqui nessa manhã como o diabo, como Satanás, ele usa de estratégia. O texto vai nos dizer que ele quando ele sai daquele espírito, né, aquele espírito maligno, quando ele sai daquele homem, ele vai para lugares áridos. O que seria lugar áridos, pastor? Seria lugares que não dá fruto, né? Lugares desprovíveis, lugares que a terra são secas. E ali, ele fica ali. Mas como ele não acha nada ali naquele local, ele fala o seguinte: vou voltar. E voltando-se, o texto vai nos dizer que ele encontra aquele corpo varrido e ornamentado. Que seria varrido sem nada. Sem nada. E o texto nos fala, nos relata, que ele volta consigo e entra naquele corpo. E ainda traz mais 7. Mais 7. Piores do que ele. Então eu tento imaginar como fica aquele ser humano. Já tem um inimigo ali. E ainda traz mais 7 pior do que ele. É por isso que quando uma pessoa ela está na presença de Deus, ela está caminhando ali na presença de Deus, quando Deus ali liberta aquela pessoa tem que estar sempre em vigilância, para que Satanás, quando voltar, ou quando vier voltar, não encontre aquela casa varrida, aquela casa sem nada. Já diz um ditado antigo, mas que serve até para os dias de hoje: mente vazia é oficina
de Satanás. Então, quando o diabo ele volta, ele vai procurar aonde encontrar um espaço, aonde encontrar algo, uma brecha, porque ele trabalha na brecha. Então, imagina como é que fica essa pessoa. Portanto, às vezes quando a pessoa está caminhando na presença de Deus e do nada ela para, aquela casa fica vazia. Aquela casa fica sem a presença de Deus. E ali ele faz morada. Ainda traz mais 7, pior do que ele. Aí a pessoa volta a beber, às vezes volta a se prostituir, às vezes começa a fazer coisas piores do que a primeira vez. Por quê? Porque deu brecha. Porque não encheu a casa com a presença de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, eu deixo essa palavra de alerta, primeiramente para a minha vida, segundo para a sua vida. Enche a sua casa com a presença de Deus. Casa, eu não estou falando em si só a física, eu estou falando a espiritual. O nosso corpo, ele precisa estar cheio da presença de Deus. Para quê, pastor? Para que quando Satanás vier querer cirandar a minha vida e a sua, ele não encontre a nossa casa varrida, a nossa casa sem nada. Por quê? Porque o texto já nos diz que ele volta e traz mais 7, pior do que ele. E o texto finaliza assim: e o estado dessa pessoa passa a ser pior do que a primeira. Então, nessa manhã, deixa essa palavra para o meu coração, para o seu coração. Cuidado com as estratégias de Satanás. Cuidado. Então, é a palavra que eu deixo para a minha vida e para a sua. Que Deus possa continuar sempre nos alertando, me alertando, te alertando, mostrando o perigo da gente deixar nossa casa sem nada, sem a presença de Deus. Então, que nós possamos estar sempre com a vida em oração, sempre conectado com o alto, com Jesus. Nós sempre podemos estar sempre próximo um do outro, podemos estar sempre lendo a palavra, sempre meditando em algo das coisas de Deus, para que a nossa casa continue cheia, mas da presença de Deus. Amém, irmãos? Vou fazer uma oração pela sua vida. Soberano Deus, maravilhoso e grandioso e eterno Pai, Senhor, meu muito obrigado por mais esse dia, a qual o Senhor vem nos concedendo aqui em vida. Meu muito obrigado, Senhor, pela noite de sono abençoadíssima na sua presença. Meu muito obrigado, meu Pai, por tudo, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Continua, Senhor, fortalecendo a sua serva, continua fortalecendo o seu servo, continua, meu Pai, brindando de todo o mal. Meu Pai, não permita que nenhum mal, nenhuma obra, nenhuma seta maligna venha atingir o coração do meu irmão nem da minha irmã. Meu Pai, protege a casa espiritual, meu Pai, do seu servo e da sua serva. Senhor, que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz da parte de Deus.